Olá, você em casa, boa tarde, bem-vindos ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Estamos recebendo hoje a doutora Tanise. Não perca, uma entrevista maravilhosa, uma geriatra. Vamos falar sobre depressão no idoso. Voltamos daqui a pouco, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Um beijo, não perca! Silva e Saito, estética automotiva. Aqui você tem um serviço com qualidade, agilidade e conforto. Somos uma empresa com mais de 19 anos de mercado. Temos profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta e ambientes confortáveis para atender nossos clientes com excelência. Oferecemos o melhor em funilaria e pintura. Ao chegar em nossa empresa, você é logo bem atendido por nossas consultoras, que avaliam logo a melhor opção para o seu carro. Uma boa opção para pequenos consertos é o martelinho de ouro, que pela sensibilidade de nossos profissionais repara seu veículo sem pintura. Mas se você precisar, temos à disposição 2 cabines de pintura, laboratório de tintas, equipamentos de última geração para deixar o seu carro como novo. Recuperação de para-choque, aquele arranhado ou amassado no seu para-choque, nós resolvemos rapidamente com qualidade. Silva e Saito, estética automotiva, Avenida Senador Lemos, 106C, Alameda, ao lado do Bilhar do Pará. Fone 3223-6444. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o matelacê, que é a marca registrada da loja. O matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Bem-vindos de volta ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Tanise, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você já faz parte da família Saúde e Bem-Estar, já veio aqui outra vez, vai vir outras vezes se Deus quiser. Muita gente pediu para a gente conversar com você. A doutora Tanise, ela é geriatra, tá certo? Trata das pessoas mais idosas, tipo eu, já sou paciente da Tanise também. Tem que começar bem cedo, Tanise. Tem que começar bem cedo. Com quantos anos é o ideal a gente começar a preocupar-se aí no geriatra? Na verdade, o geriatra ele é um clínico com uma visão mais ampliada. Certo. E a gente começa a envelhecer alguns sistemas, osteoarticular, em torno dos 30 anos a gente começa a envelhecer, com 40 anos outros, e por aí vai. E a gente, na verdade, tem que ficar de olho para perceber que o envelhecimento vai ocorrer, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar de olho o que eu posso melhorar para não ocorrer esperando os danos da fisiologia do envelhecimento, que é uma coisa que vai acontecer com o tempo. Então, se eu estou envelhecendo antes,
já estou envelhecendo, mas se eu estou fazendo uma atividade física adequada e uma alimentação adequada e tendo uma vida tranquila, sem estresse, dá para eu ir tirando devagar isso. Doutora Tanísia, assim, a gente sempre fala aqui no Saúde e Bem-Estar sobre qualidade de vida, sobre viver saudável, viver bem. Então, aos 30 anos, começamos a envelhecer, é isso? O que nós podemos fazer para tentar prevenir, minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento da articulação, dos ossos, dos músculos e etc.? Aquilo que eu sempre falo, sol, alimentação adequada e a atividade física sempre, né? Buscar também, às vezes, alguns tipos de profissão, carrega muito peso, faz coisas muito aquém do que o organismo pode aguentar, acelera ainda mais um processo de algo que já não está acontecendo de forma adequada e associado com os danos, com as alterações do envelhecimento também podem ocorrer. Muitas doenças acometem o idoso, né? E a gente fica muito preocupado, às vezes no seio da própria família a gente vê algum idoso com depressão, né? A pessoa trabalha 30, 35 anos, está mudando agora o plano de aposentadoria do Brasil, o brasileiro está envelhecendo mais tempo, precisou mudar então essa aposentadoria, é justo, né? Mas então vai trabalhar, viver mais tempo, perfeito, medicina evoluiu. E a depressão, quando principalmente para-se de trabalhar, quando principalmente separam-se, os filhos vão embora, fica só o casal, esse tipo de evolução do homem e da mulher. A depressão, ela é muito incidente no idoso? Muito incidente. É muito comum você observar, você receber no seu consultório o paciente idoso com um quadro depressivo. Existem alguns poréns aí, que às vezes não é a queixa principal que ele vem no seu consultório. Às vezes a queixa principal dele é uma dor no joelho. E aí você observa um paciente triste, que no meio da conversa diz que está desanimado. Aí o filho diz, não tem mais prazer de ir para a igreja como sempre ia, não tem mais prazer de fazer a pintura que sempre fazia. Isso é uma coisa muito interessante, que às vezes o paciente vai no teu consultório com outra queixa, ou às vezes é essa queixa, eu estou desanimado, eu estou me sentindo triste, choro de vez em quando. E o que acontece? Se a pessoa da família ou o próprio idoso não tiver a sensibilidade que isso é um problema de saúde, vai levando, até se tornar um quadro mais severo. O paciente não quer mais comer, aí começa a emagrecer, ou então come demais, começa a engordar de forma errada, e assim por diante. Não dorme direito, ou dorme demais. Sempre falo... Um desequilíbrio. Um desequilíbrio. A depressão no idoso, às vezes o primeiro sinal que ele se queixa com você é o esquecimento. Por quê? Ele está desatento, ele está hipotenage, que a gente chama, né? A atenção dele está ruim. Ou ele está com uma manutenção prejudicada da atenção, uma focalização prejudicada. E aí, às vezes, alguém dá um recado para a dona Joana, por exemplo, para o seu João, para a dona Maria, e naquele recado, olha, diz para fulana que eu preciso passar aqui para pegar um dinheiro. Ela ouviu, entrou por aqui, mas ela não estava focada, ela estava pensando no problema dela. Aí depois alguém diz, alguém deu um recado? Não, mas deu. Aí a outra pessoa diz, não, mas eu dei o recado. Olha, tá esquecido. Aí pronto. Já fica preocupado com o esquecimento. Não, já tenho Alzheimer. E na verdade só tá deprimido, tá triste, tá preocupado com seus pensamentos, tá envolto com seus pensamentos de tristeza, síndrome do ninho vazio, deixou de trabalhar, aposentou, às vezes deixado num canto da casa. E ele mesmo se sente, o paciente às vezes se sabota, não procura um objetivo novo, não procura uma situação nova que possa lhe dar prazer. Vai aceitando as situações. E vai aceitando. Aí, agora eu não sirvo mais para nada. E não é o correto, né? Você criou seus filhos, você está com seus netos, você teve a sua vida. Agora não tem mais nada para fazer? Não. Procurar alguma coisa que lhe dê prazer. Não pode ser assim. E associado a isso também tem a questão cultural.
Ah, não, eu deprimido? Não, eu só me sinto um pouco triste. Eu sou religioso, eu não tenho por que estar deprimido. É uma coisa que a pessoa vai... ela tira o foco disso aí. Tira o foco. Entendeu? E aí atrapalha muito, porque aí vem outro e diz assim, não, realmente, não tem por que estar deprimido. Tem tudo. Entendi. Tem tudo, tem uma casa bonita. Para que ele está deprimido? E sempre tem um motivo. Sem contar também que com o envelhecimento, algumas substâncias, alguns neurotransmissores cerebrais também reduz. Entre eles o do humor, que é a serotonina. Também com o envelhecimento vai reduzindo. Ela fica mais suscetível à depressão. Fica mais suscetível. E é aquele, porém, que preocupa mais, porque ele fica mais suscetível, mas ou não é observado, ou acha que é da idade, fica esquecido ali, mas acha que é da idade, ou então fica com perda de interesse, de prazer, de fazer as coisas, ou chora de vez em quando no seu canto, sozinho, ninguém vê, e aí vai levando, vira uma bola de neve. Uma bola de neve. E aí, o paciente, uma das coisas mais interessantes nessas ideias é que num quadro de depressão eu tenho uma hipertensão, eu tenho uma diabetes, por exemplo, aí às vezes eu estou esqueço de tomar o remédio, então, mas para que eu vou tomar esse remédio? Eu já estou velha mesmo, já estou assim, assado mesmo. E às vezes até esquece de tomar o remédio ou não toma. Involuntariamente e às vezes até voluntariamente. Até voluntariamente. Isso é perigoso, porque por trás disso adoece mais, vem as agruras da própria patologia. E complica as próprias patologias do idoso. Exatamente, que ele tem de base já. Complica também. Entendi. Você tem algum caso de paciente que teve, algum exemplo para nos citar, de paciente que estava em casa, deixou de tomar o remédio e complicou a sua doença de base? Tem sim. Tem exemplos de paciente, por exemplo, que eu falei de hipertensão, de diabetes, resolveu parar de tomar por exemplo, o AS que tomava para prevenir, já tinha tido alguma isquemia para prevenir, certo. E aí demora muito, você já dá uma medicação para prevenir, mas não é 100% de chance que vai prevenir total. Entendi. E aí para de tomar o remédio, porque ou se esqueceu, ou porque realmente não quer, e isso é uma coisa preocupante, porque se eu não quero tomar o remédio, tem aí um pensamento de morte. Entendi. Pode ficar... Se eu não estou tomando meu remédio, a minha depressão está tão grande que eu não estou temendo, ou voluntariamente ou não, ou involuntariamente, a questão de ser voluntária, eu vou tomar, para que eu vou tomar? Às vezes até a não aceitação do remédio, a não aceitação da doença e pensamentos recorrentes de morte. A gente até fica preocupada com a questão de você se sabotar, a questão do suicídio também, que é uma coisa, não é um suicídio direto, mas é indireto. O Brasil hoje é quarto ou quinto país do mundo em incidência de suicídio, né? E no idoso isso também ocorre? Existe uma incidência também elevada no idoso? Tem também, no idoso ocorre também, é preocupante, é o que eu sempre falo. Você que está em casa com o seu idoso, com a sua idosa, e que ele sinaliza pensamentos recorrentes de morte, ou sinaliza, ou já tentou fazer alguma coisa do gênero, tem que ficar em alerta total. Entendi. Leva urgente no profissional para iniciar o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Perfeito. Tem que levar em consideração muito também os profissionais da psicologia, para poder apoiar. Para apoiar. Certo. E você precisa da medicação, mas a medicação ela tem um tempo para melhorar. Não é do dia para a noite, não é imediatamente. De 3 a 4 semanas para começar a melhorar. Então, você não pode nesse período, e às vezes a medicação também tem outro porém. Algumas medicações, não todas, elas dão um up na força de vontade no indivíduo, mas no humor ainda não. Entendi. E aí ele vai ter força de fazer alguma coisa negativa para ele. Entendi. Por exemplo, tem aquele indivíduo às vezes que está muito debilitado devido ao quadro depressivo, sem força para nada. Ele tem pensamento recorrente de morte, mas ele está sem força nem para isso. Aí você às vezes tem que tomar muito cuidado, por isso que eu sempre eu digo para a família, fique de olho, vá no profissional também adequado para pensar nessas outras questões. E às vezes até uma emergência. Pode criar uma emergência. Exatamente. O pensamento recorrente de morte e o suicídio às vezes às vezes não, a maioria das vezes esmagadora, o suicídio também. Estamos ouvindo a doutora Tanise, geriatra. Nós estamos no mês de setembro, né? Tem um setembro amarelo. Ela vai comentar com você daqui a pouco. Voltamos. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar.
meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja, nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Estamos de volta com você, estão ouvindo e vendo a doutora Tanise, geriatra, falando para você sobre depressão no idoso, uma doença grave, séria, de grande incidência. Nós no Brasil estamos envelhecendo, precisamos conhecer e valorizar mais o nosso idoso, tá? Doutora Tanise, a gente estava comentando então sobre a depressão, o que leva à depressão. Síndrome do ninho vazio, né? Deixou o emprego, aposentou, os filhos foram embora, se sentiu sozinho, não tem mais nada para fazer na vida. Meu Deus, e agora? Bate um vazio, o organismo envelhece, diminui a serotonina, diminui os prazeres, diminui um monte de coisa. E aí você pode até pensar em suicídio. O Brasil tem essa incidência de suicídio muito grande comparado com os outros países do mundo. E nós estamos no mês de setembro. O Setembro Amarelo. Explique para o nosso telespectador, por favor, o que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha, né, contra ou medidas de prevenção para justamente evitar o suicídio do nosso paciente. E, na verdade, existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul e chegou também à conclusão do interesse pela alta incidência de suicídio no Setembro Amarelo. Nós sabemos que no idoso isso também pode ocorrer e é muito triste porque deixa a família desbaratinada. A culpa, que culpa eu posso ter nisso tudo? Foi minha culpa ou não? E é uma situação muito triste. Paciente idoso também, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à questão de insuficiência familiar. Certo. Que às vezes o paciente vai na consulta sozinho, aí relata alguns sintomas que às vezes você precisa também do paciente, mas de outra pessoa. Não é para confirmar, mas para sentir a relação familiar, como é que é, se aquilo os laços familiares como é que são, porque também isso também é uma causa de sofrimento. Certo. Difícil de tratar, porque se o indivíduo, é isso que eu sempre falo, se eu não tenho com quem contar, para ajudá-lo. Meu filho trabalha muito, trabalha o dia inteiro, não tem tempo para vê-lo, e às vezes o paciente quando chega já está num quadro depressivo bem grave, né? E com pensamentos, como a gente sempre fala de, não, é melhor eu ter morrido já, eu não aguento mais. Estou dando muito trabalho para minha família. Estou dando muito trabalho. Essa frase é categórica. Tanise, eu também recebo idosos no meu consultório como gastro e algum tempo atrás eu recebi um idoso que estava com câncer de estômago, 70 e poucos anos, um câncer bom de operar, tranquilo, fazia por vídeo laparoscopia, e ela ia sozinha no consultório, uma senhora.
Ela ia no consultório sempre sozinha. E eu, meu amor, eu preciso de alguém da sua família. Não, doutora, a próxima consulta eu trago a minha filha. Nunca trazia ninguém. E tinha que operar. Aí eu falei para ela, eu preciso falar com alguém da sua família. Me deu o telefone da sua filha. Aí eu liguei para a filha dela, não, doutor, marque a cirurgia que eu vou no dia da cirurgia. Ah, meu Deus do céu. Então, assim, é um desinteresse completo. É uma senhora de 70 e poucos anos, ela já era minha paciente. Sempre ia ao consultório sozinha, né? Ela já morava sozinha com o velho dela, só que o velhinho dela não conseguia mais acompanhá-la. Também é doente, né? É o que doente. Acontece muito. Um idoso cuida do outro idoso. É, exatamente. Aí, às vezes, eu tô cuidando da minha esposa ou do meu esposo, que é idoso, tanto quanto eu, mas por algum motivo eu vou sozinha na consulta porque eu não quero preocupar, porque eu não quero que tenha... E às vezes só tem aquela pessoa que é sua companheira, né? Uhum. Como acontece isso também no meu consultório. Então a depressão no idoso é uma coisa recorrente. É recorrente. Preocupante. É preocupante, com certeza. E é subdiagnosticada. Muito subdiagnosticada. E subtratada. Isso que é mais preocupante, né? Subdiagnosticada por quê? Aquilo que eu falei. Tá esquecido, não é nada, é normal. Normal do idoso. Acho que é porque tá senil, né? Ou então, tá comendo demais ou perdeu o apetite. Não, mas poxa, não precisa comer muito, já é magrinho mesmo. Não vai ser, na verdade, não é a alimentação que precisa ter de forma adequada. A gente sabe que também com um passar do tempo vai perdendo massa muscular naturalmente, se você já não alimenta corretamente de proteína, aí que desnutre mais ainda. Então, são vários fatores. Então, não dorme. É muito comum o paciente chegar com esquecimento, que não dorme a noite toda, sente aquela tristeza, sente aquele vazio, sente aquela bola no estômago, ou então está ansioso, que é tudo para ontem. Tudo é para ontem. Ou então está apático, largado. Isso, Tanise, é independente de classe social, é independente de tudo, ou tem uma incidência maior? Não, o nível de escolaridade ele protege um pouquinho, né? O nível de escolaridade, a questão... Maior o nível de escolaridade, menor social a incidência. Também, o nível social também. Mas assim, acaba que a gente vê os dois lados da laranja. Eu trabalho em alguns setores públicos e outros diferenciados também, e tem essa diferença, mas é o paciente idoso, ponto. Seja de qual for, ele é o paciente idoso, merece atenção da mesma forma, e é o mesmo conflito que eu vejo. Ou ele vem dizendo assim, não, parei de tomar medicação porque a medicação estava me deixando... estava abrindo demais meu apetite, eu estava engordando, ou então eu estava sonolento, ou então me dava um pouco de azia. Qualquer coisinha que é um motivo para ele deixar de tratar. Então, sim, uma coisa que é muito importante para a gente, que é médico, que vai começar a tratar um quadro depressivo, olha, a gente vai precisar passar uma medicação por esse motivo. Não faz, você tem que explicar tudo. Veja bem, um paciente, normalmente o paciente que já não é idoso, que já não tem déficit auditivo, visual ou algum outro tipo de déficit, ele já não faz o direito, se você não explicar direitinho o que vai ser feito, olha, vou passar uma medicação para você, vai demorar tanto tempo para começar a fazer efeito, tem que ter um pouco de paciência, tem que... vou começar com a gente no idoso, a gente começa com 50% da dose, não começa depois com a dose completa, depois ajusta devagar. Reforça a importância do tempo de tratamento, porque o que acontece muito também? 2 meses tomando, tô beleza, volta no consultório se achando que tá ótimo, tô ótimo, e parei de tomar o remédio. Não era para parar. A gente tem as fases, né? Recuperação e manutenção. O paciente tem que estar mantendo, senão ele vai ou remitir ou recair da doença. Então, assim, tem que ter a paciência. Então, o que o paciente sempre fala? Qualquer efeito colateral que dá, ele é motivo para a medicação. Suspender. E às vezes não é um efeito tão grande assim para parar a medicação. Entendi. E aí o quadro depressivo, quando volta, ele se sente até mais culpado, entendeu? É bem complicado. E você tem que explicar para a família também que precisa às vezes de uma psicoterapia de apoio. Com certeza, explico para a família, peço quando vem sozinho na consulta, peço sempre, passo a medicação, mas peço sempre para vir alguém da família. Porque assim, tem muitos idosos que são totalmente independentes, que vão, que fazem suas compras, né, que são totalmente independentes e vão nas consultas sem
alguém da família. Então eu peço, não, vamos explicar quem é que você tem confiança, mas porque tem pessoas da família também que tu não pode. Não, chame o tio do avô, não adianta tu falar uma coisa se a pessoa não tem confiança. Tem que ser alguém próximo e que tenha confiança para você estar relatando uma particularidade do teu paciente, né? Uma intimidade. É uma intimidade, pois é. Então tem que tomar muito cuidado. E explicar. Eu sempre digo, eu explico o que é, explico que não tem nada a ver o fato dele crer em Deus ou não, que isso pode acontecer com o envelhecimento, nem se precisar explicar, deixar tudo bem documentado o que está acontecendo, até para ter a aceitação melhor. Quando você explica, você tem uma aceitação melhor do tratamento e não o abandono. Porque você explicou que vai demorar para fazer efeito, você explicou que tem um tempo para fazer, você explicou que precisa de um outro profissional para que faça realmente um tratamento psicoterápico adequado. Para apoiar esse suporte. Para apoiar, porque a gente sabe que nesses primeiros dias, tomando a medicação, não vai fazer efeito. E isso é uma coisa muito importante, né? Você não E você não chega a pode encaminhar esse paciente para um psiquiatra, por exemplo, assim? Ou você já domina as drogas também do idoso, até mais? Assim? Geralmente eu não encaminho, você já a não trata... ser que, às vezes eu preciso, quando tem algum quadro associado, depressivo, às vezes bipolar associado, tem algum outro quadro psiquiátrico junto, não tenho problema nenhum, encaminho para o profissional psiquiatra também para ter o mesmo pensamento em conjunto comigo. E esses remédios, essas drogas que você prescreve, ou psiquiatra, para o idoso, são medicamentos controlados, são tarja preta? Não, tem alguns efeitos, alguma coisa? Como é que são esses remédios? Tarja preta é um medicamento proscrito pelos critérios de Biersvik do idoso. Para o idoso. Para o idoso são medicamentos proscritos, ou seja, são medicamentos proibidos, não se pode. Um ou outro vai ao consultório, em pouco tempo, às vezes você precisa lançar mão de algum, mas evitar ao máximo. Os controlados, eu prescrevo, existem uns que são adequados para idosos e outros não. Visando, a gente quando vai escolher uma medicação, a gente pergunta como é aquele paciente que se queixa muito de azia, muito do trato gastrointestinal, e você sabe que a medicação dá esse efeito colateral, você já está prevendo que ele vai suspender. Então você não opta por aquela, opta por outra. Tem também algumas medicações que você tem que tomar cuidado em hipertensos, em cardiopatas. As associações. Exatamente. Tudo isso você tem que ponderar no paciente. Para ele. Algumas medicações, quem é cardiopata, é preferível utilizar essa, quem é hipertenso, essa. Que medicamentos... Então esse idoso, ele não pode tomar, não deve, não é aconselhável tomar. Está com sono, está com insônia demais. Tomar aqueles diazepínicos, clonazepam, lexotan, não toma. Não é ideal para ele. Porque até porque o sono, é até uma coisa que a gente não está abordando aqui, mas assim, falando rapidamente, o sono do idoso, o idoso ele dorme de 4 a 6 horas por noite, por dia, em 24 horas. Então se aquele paciente idoso está na frente da televisão, assistindo a sua novela das 8, demora muito. Dormiu, aí ele acorda, ou então ele passa vários dias, que eu costumo dizer, pescando, cochilos diurno, cochilando, à noite o sono não vem. Claro. Se ele nesse somatório foram 2 horas, à noite ele só tem 2 a 4 horas, aí no outro dia ele vai se queixar para a filha, não estou dormindo a noite toda. Entendeu? Dormiu o dia inteiro. E dormiu o dia inteiro. Entendi. Então assim, a higiene do sono, bebidas também, tomar café depois das 5 da tarde. É não querer dormir. Doutora Tanise, assim a gente mesmo. tem um assunto extenso para falar. Eu tenho certeza que domingo que vem nós vamos complementar o nosso programa Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar. Vai estar recebendo novamente a doutora Tanise para complementar a saúde do idoso, falando da depressão do idoso. A gente vai terminar esse programa domingo que vem, a segunda parte, depressão do idoso, saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar. Não perca, um beijo no coração, bom domingo para vocês.